Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis para você. Tudo isso a partir de R$2. Acesse agora mesmo nosso site tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Vamos falar do Vitória, né? O rubro-negro vai enfrentar o Flamengo amanhã lá no Rio de Janeiro para tentar afastar a má fase. A fase do Vitória não melhora. O rubro-negro venceu apenas um dos últimos 6 jogos. E o pior, levou 4 goleadas. A última delas foi contra o Palmeiras dentro do Barradão e o resultado não deixou o professor satisfeito. O que me preocupa é essa inconstância, essa falta de entrega, falta de maturidade que me passou essa equipe. Isso que me preocupa muito mais do que a parte como time, como equipe. E as duras críticas de Carpegiani ainda estão na cabeça do elenco. Muito dolorido, particularmente falando, eu não consegui nem dormir. O professor Paulo falou toda a verdade, não se doamos em campo, não tivemos raça, e isso tem que mudar, a gente tem que melhorar muito isso aí. O Vitória tem a chance de virar a chavinha já na próxima rodada. O jogo contra o Flamengo marca o início do segundo turno pelo Brasileirão. No ano passado, o time viveu uma situação semelhante. Terminou a primeira metade com 19 pontos e na zona de rebaixamento, igual ao que acontece em 2018. Mas uma mudança de postura e uma pitada de sorte salvaram o rubro-negro da segunda divisão. Acho que o time está precisando se dedicar mais, correr mais, marcar mais para sair dessa situação que não está sendo nada fácil para a gente. A solução para o Vitória está na ponta da língua. Resta agora colocar em prática dentro de campo. O problema é esse, né? Colocar em prática. Claro que aquela declaração do Carpegiani deu um balde de água fria em todo o elenco, porque foi forte, né? Ele demonstrou uma preocupação que é real e é visível para todos que acompanham os últimos jogos do Vitória. A situação do time realmente é muito delicada, não só pela pontuação, porque nesse momento do campeonato, às vezes 3, 6 pontos é uma diferença que você pode tirar, mas pelo que a equipe vem mostrando, e não dá aquela confiança de que vai melhorar, né? E o pior, Ju, é que às vezes ou o jogador ou a torcida não gosta de ouvir a verdade. Aí não concorda com o que Carpegiani falou ou acha que vai tumultuar de alguma forma. Eu acho assim, o Carpegiani assumiu, ele sabe o que ele assumiu, ele sabe a dificuldade que ele vai ter nesse Campeonato Brasileiro da Série A para tirar o Vitória dessa situação. E o pior de tudo, em 2016, vimos o Marinho puxar a responsabilidade para ele e conseguir tirar o Vitória da zona do rebaixamento. Em 2017, vimos um David junto com o Trellis puxarem também assumir a responsabilidade e conseguir tirar o Vitória dessa briga. Hoje eu não vejo, um exemplo, eu não vejo no Neilton esse cara para dizer assim, galera, chega aqui, vamos fazer o seguinte, dá a bola aqui em mim, eu vou tentar ajudar e embora sair dessa situação. Eu não vejo esse cara, esse líder hoje no Vitória, para junto com o trabalho do técnico, puxar uma responsabilidade de livrar o Vitória de uma queda. Olha, eu estava conversando com o Rodrigo em off, o peso da bagagem do treinador. Se essas palavras fossem proferidas por um treinador emergente, iniciante, causaria um tumulto enorme dentro do grupo. Como é Carpegiani, e ele foi muito inteligente, ele mexeu com os brios, ele sentiu na pele o tamanho do buraco que ele está envolvido, porque a situação do Vitória é extremamente delicada. Por mais otimista que seja o torcedor, é difícil você ter a esperança de num jogo desse, que nós torcemos, porque é o futebol da Bahia, mas diante dos fatos. Vitória hoje tem 39 gols. Vitória hoje é a segunda equipe que mais perdeu, com 10 derrotas. Mais de 70 gols sofridos no ano. Então, e a cada partida você não vê uma melhora acentuada. E ele não tem as peças. Então, voltando, tudo bem, voltando de contusão, o William Farias, o Rainer, mas não se encaixa uma equipe de uma noite para um dia. Né? Então, esse é o grande problema que causou no Carpegiani, quando ele sentiu de perto, né, o tamanho do problema que ele tem para resolver. Vai enfrentar um Flamengo que veio de uma derrota ruim, realmente, porém, que ainda briga pelo primeiro lugar na tabela, com toda uma torcida e tudo mais. Agora,
Existem fatos e fatos. Ano passado, o Vitória ganhou do Corinthians dentro de Itaquera, que ninguém imaginava. O Vitória no Ninho do Urubu, Mas 1x0 gol do Trellis. isso é a esperança. Mas nós que analisamos, não vamos iludir o torcedor, nem o torcedor é ingênuo a ponto de acreditar. A tendência natural é que o Flamengo vença o jogo. Agora, possa ser que ocorra, quem sabe, mas não é fácil e a curto prazo eu não vejo como o Carpegiani mudar a equipe de uma forma tal que dê ao Vitória a consistência, uma evolução que é necessária para que ele saia dessa situação incômoda que está na zona de rebaixamento. Do ponto de vista matemático, a situação do Vitória não é tão desesperadora. O Vitória está a 3 pontos aí, a tabela é muito próxima do Campeonato Brasileiro. Agora, do ponto de vista de performance, eu não tenho dúvida nenhuma de dizer que hoje o Vitória é o pior time do Campeonato Brasileiro. E aí você faz uma análise da tabela, Roberto, e você analisa os times que estão com Vitória na zona de rebaixamento. Eu vou citar 2 aqui rapidamente, Atlético Paranaense e Ceará. Atlético Paranaense e Ceará hoje estão na zona de rebaixamento, assim como o Vitória, mas vivem momentos completamente diferentes. O Atlético e os times que estão fora da zona de rebaixamento, tomem cuidado, porque o Atlético Paranaense não vai ficar na zona de rebaixamento. Tem potencial para sair e está jogando para sair. O Ceará já é um time que tem suas limitações, mas o Lisca, depois que assumiu o Ceará após a pausa da Copa do Mundo, melhorou. Eu não sei se o Ceará vai conseguir escapar, mas que vai vender caro cada resultado para os times que enfrentar, eu não tenho dúvida nenhuma. Porque o Ceará hoje tem uma coisa que o Vitória não tem: força de vontade, garra, determinação e organização. E o Atlético tem qualidade técnica. Quer dizer, 2 equipes que estão atrás do Vitória na tabela de classificação neste momento estão em melhores momentos e o Vitória não apresenta absolutamente nada. O próprio Paraná vendeu caro a derrota pro Inter lá dentro do Beira-Rio. Tomou um gol em 52, então, um gol de falta. Você falou com muita propriedade. Quem menos está jogando, quem menos tem evoluído. É o pior time hoje. É o próprio Vitória. 39 gols em 19 jogos é um número alarmante, né? O Atlético Paranaense até parece que fez assim, ó. Eu tinha antes 60%, 70% de posse de bola, mas não fazia gol. Hoje eu vou fazer o seguinte, eu quero ter 20% da posse de bola, agora também eu vou fazer gol na hora que eu tiver a posse. O Atlético trocou a posse de bola por gols. O Ceará, a torcida do Ceará está ovacionando o Lisca lá, porque parece que mudou da água pro vinho em termos de vontade. Organização. E o Paraná com a mudança, a saída do Micali, já deu uma esquentada fora de casa, tem que ver como vai ser o Paraná dentro de casa. Como é que vai ser a sequência do Paraná. E era essa o choque que o torcedor do Vitória queria que o Carpegiani causasse. Essa mudança de dizer assim, mudou o técnico, hoje já tem uma vontade. Não se viu essa mudança com o Bussi, quando assumiu interinamente, e não foi vista contra o Palmeiras, contra o misto do Palmeiras, quando o Carpegiani assumiu. São 73 gols tomados, Ju, na temporada, se nós contabilizarmos os 2 gols daquela derrota por 3-0 por WO para o Bahia. São 71 gols sofridos de fato, mais 73 contando os 3-0 que o Bahia aplicou naquele Bavi vergonhoso do Barradão. Olha, hoje pela manhã teve um treinamento lá no Barradão. Inicialmente a atividade ia ser aberta para a imprensa normalmente, mas depois mudou-se, né? E o treino foi fechado. Então, alguns profissionais que estavam lá tiveram a opção de ficar aí, posso dizer que confinados no ar-condicionado. Nessa salinha, esperando aí o final da atividade. É Mário ali? Não, Marício não trabalhou de manhã hoje. O Carpegiani, então, mudou o discurso. O que eu queria perguntar para vocês? O que o Carpegiani pode fazer nesse time em relação àquela equipe que perdeu para o Palmeiras e deixou ele assustado? Motivar, mudar de atitude, ponto 1. Mudar a peça? Peças ele vai ter que mudar, acredito. Não tem muito recurso, né? Se voltar o Arouca, o William Farias, como falam que vão voltar, já dá principalmente a liderança que o William tem. Mas isso não vai fazer com que mude da água para o vinho. Mas se principalmente mudar a atitude da equipe, porque é como ele próprio falou, e o Rodrigo disse, o Ceará hoje está organizado, você vê aquela coisa de querer mudar. Não sei quais os problemas internos do grupo, que eu não convivo, mas você não sentiu essa vontade no Vitória. E Carpegiani sabe fazer isso, que fez quando esteve aqui no Bahia. Mas, principalmente, a mentalidade, a atitude é uma coisa importantíssima. A entrada do William Farias, do próprio Arouca, que são jogadores experientes, do Rainer, pode dar uma ajudada. Mas não são fatores determinantes para que isso ocorra. Agora, é a esperança que o torcedor tem. E não tem muito o que fazer. Ou fecha a casinha ou vai continuar levando gol. Então o Carpegiani tem que adaptar as ideias de futebol que ele tem, que ele gosta de equipes que joguem um bom futebol, que tenham a posse de bola, mas nesse momento, Carpegiani, se você não mudar as suas ideias e começar a priorizar o seu sistema defensivo, até porque os jogadores do Vitória começaram a entender isso. Eu vejo muitos atletas do Vitória falando,
Primeiro ponto é a gente parar de tomar gol. E é verdade, você vai para um jogo contra o Flamengo, onde o Flamengo naturalmente vai tomar a iniciativa do jogo, você no mínimo tem que ter uma equipe forte no setor de meio campo de marcação para evitar sofrer tantos gols. Porque quando você leva um gol, você para vencer um jogo, você tem que fazer no mínimo 2. Então fecha a casinha, tenta fortalecer, tenta organizar um pouco melhor esse sistema defensivo para que a partir daí você recupere a sua confiança e os resultados possam aparecer. O time Agora, do Flamengo a pergunta encaixadíssimo, o Paquetá voando, hein? A pergunta também é o seguinte, como é que vai organizar esse sistema defensivo? Aí é uma... Tipo, pro Mancini era só mudar o goleiro, porque tirou o Kaique, tirou depois o Elias, aí veio o Ronaldo, mas tipo, continua tomando gol atrás de gol. O Ronaldo, se eu não estiver enganado, me parece que faz 6 ou 7 defesas difíceis contra o Palmeiras, mas tomou 3. Ou seja, poderia ser pior, ou queriam que o Ronaldo fizesse as 9, fizesse todas. Vai ser o salvador da pátria. Não vai. O Ederlan toma um drible de futsal dentro da pequena área do Dudu. Foi terrível. E depois sai reclamando como se a culpa fosse de outro zagueiro. Então, assim, tem que ver como o é o Juan sistema. Renato também. O Vitória contratou 8. Foi isso que eu falei até da última vez. O Vitória contratou 8. Muita gente saiu elogiando, dizendo... Agora um drible desses, bicho. Saiu, Olha o curto Vitória... espaço que o cara tem. Olha o drible E é o que melhor ele dá. zagueiro do Vitória. Mas eu digo Sensacional, eu digo né? assim, o Vitória contratou 8 na parada da Copa. Pra mim não aprovou nenhum. Nenhum. Não tem esse pra dizer assim, ó, chegou, vai ajudar e tal. Não aprovou nenhum. Mas quando o Vitória contratou 8, o que era dito? O Vitória foi pro mercado. O Bahia está dormindo, o Bahia não foi para o mercado. Acho que tinha que ver primeiro a questão de equilíbrio, de como um estava contratando, como um contratou antes e como o outro contrata hoje. O Vitória, para mim, encheu o elenco com peças que, infelizmente, nenhum dos 8 chegaram para dizer assim, ó, eu vou ser titular e vou ajudar a equipe. Eu vou falar, desses zagueiros que tem aí, eu não consigo ver o Canu no banco pro Juan Renato, não. O que é triste falar isso. É triste falar isso, mas é verdade. Eu Lamento. Lamento que eu Não, e aí eu tento entender uma coisa. O torcedor vai falar de extracampo, a gente na imprensa vai falar de extracampo, do caso o Vitor Ramos. O Vitor Ramos está fazendo uma belíssima Série B no Goiás. Eu já falei isso, eu nem Fazendo gosto uma dessa belíssima coisa de Série ficar B. trazendo jogador que já passou, Não, que mas aqui eu na digo Bahia assim, a gente vive disso, não né? é viver disso. Mas Eu digo assim, ele é quando pior do citou que o nome quem dele, que tá aí nesse elenco. Quando citou o nome dele, quando citou o nome dele, a direção foi esculhambada. Não, o Vitor Ramos aqui não sei o quê. Mas aí a falta de convicção, né? Mas sabe E por que a hoje, gente e fala? hoje o Vitor está fazendo uma boa Série B, que pra mim seria melhor do que qualquer Claro, um. não, eu toda também concordo, certeza. mas infelizmente isso comprova a incompetência da diretoria do Vitória da isso gente aí. chegar aqui e dizer que Vitor Ramos é a solução da zaga do Vitória, sendo que Eu não estou dizendo que é a solução. poderia Ele é melhor ajudar. do que Tá fazendo qualquer um que comparativo. aí. Concordo com vocês, mas o comparativo é muito ruim, porque o Vitória conseguiu contratar um pior do que Vitor Ramos. O jogo, quando você tem a convicção, quem vai contratar, não tem que ficar aguardando o posicionamento de imprensa ou de Isso torcedor. aí, Beto. Você tem que ter um trabalho Planejou, planejado. traçou e vai. Acabou. E ponto final. E Quando você anuncia, fica pronto. nessa incerteza é porque você não tem convicção alguma. Tá explícito aí. Tá nessa contratação. complicado. Daqui a pouco tem palpite, agora põe a